Olá, meus queridos irmãos, retornamos para a nossa quarta lição da revista Palavra e Vida. Esse trimestre estamos estudando vivendo as adversidades. Vimos através da vida de Abraão, de Josué e de Moisés. Na vida de Abraão, a adversidade na confiança em Deus, ou seja, na confiança em Deus na adversidade. E Josué, nós vimos quando a adversidade é a injustiça. José teve momentos complicados, difíceis, e foi injustiçado, mas mesmo assim continuou na presença de Deus. Vimos na terceira semana Moisés, quando a adversidade é a insegurança, quando Josué coloca-se diante de Deus dizendo as suas dificuldades na fala, e Deus foi então ajudando Moisés diante da insegurança. E hoje nós estaremos estudando a vida um pouquinho sobre Josué, o líder que substituiu Moisés naquele tempo da caminhada no deserto, na caminhada no deserto e na tomada da terra prometida. E o tema é quando a adversidade é a decepção. Está baseado no livro de Josué, capítulo 9, versos de 3 a 5, quando a adversidade é decepção. Essa lição foi escrita pela irmã Lina Silvana. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, vamos orar e vamos então estar trazendo essa reflexão para esta manhã. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil e enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Vamos estar orando ao Senhor e assim então trazendo a lição desta manhã para os queridos irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome e que só possa, ó Deus, falar aos nossos corações através desta lição, através da vida de Josué. Muito obrigado por tudo, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, o representante de nossa lição de hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele sucedeu a Moisés. Sua história é narrada no livro que leva seu nome, mas em outros textos também encontramos fatos importantes. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 17, versos de 8 a 16, e também no capítulo 33, verso 11, encontramos Josué recebendo a função para comandar uma tropa israelita e sendo escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, de acordo com o que está escrito em Números, capítulo 13, verso 8. Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos de idade. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué já era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com o Senhor. Então, para a nossa reflexão, em primeiro lugar, vamos ver, baseado nesse texto, aproveite todas as oportunidades para aprender. Foi o que aconteceu com Josué. Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés, e com todas as instruções que Josué recebia de Deus, presenciar a espera e a fidelidade de Moisés, com certeza transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Na escolha dos espias para observar a terra de Canaã e todos que lá habitavam, estava Josué e mais 11 homens. Dentre todos que foram enviados para essa missão, apenas Josué e Calebe foram os únicos que continuaram em defesa da invasão de Canaã. Eles puderam perceber o quanto a cidade era boa. Eles demonstraram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. Quando Moisés percebeu
que seu tempo já na terra estava acabando, escolheu Josué de forma oficial para ser seu substituto. Na verdade, Moisés estava atendendo a ordem do próprio Deus quando sentiu que sua liderança acabaria antes de entrar em Canaã. Josué passou a ser o novo líder do povo de Israel. Numa reunião solene, Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e o ordenou conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quanto ao ser corajoso e quanto a ser forte, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Então, nós vemos através da caminhada de Josué o seu aprendizado. Ele aproveitou cada oportunidade para aprender. Em nossa vida não deve ser diferente. Cada um de nós precisa estar, principalmente no que tange ao relacionamento com Deus. Então, além de aproveitar as oportunidades para aprender, ainda devemos confiar, que confiar traz segurança e vitória na adversidade. É o segundo ponto. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de Deus, que estaria com ele, ser acompanhado por Deus durante toda a missão e daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Assim que Moisés morreu, Deus lhe encoraja de forma particular. Não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué logo no início de sua liderança. Mesmo sendo um homem tão experiente e vivido um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias, o que lhe exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar o rumo dos resultados adquiridos com essas provações. Não é diferente conosco, meus irmãos. Nós devemos estar entendendo que é em Deus que devemos estar depositando toda a nossa confiança e assim continuarmos a nossa caminhada. Alguns exemplos disso podem ser vistos quando o povo precisava atravessar o Rio Jordão e enfrentar o exército dos cananeus. Capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas. Assim, o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. Então, meus irmãos, confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Ele obedecia a cada orientação de Deus, a cada orientação que Deus lhe dava, e isso lhe trazia vitória. Algumas táticas eram inacreditáveis. Olhos humanos nem imaginavam que poderiam ser realizadas, assim como a tomada de Jericó. Nessa conquista, os sacerdotes e o povo marchavam ao redor da cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Essa próxima aprovação tem a ver com a conquista da terra dos cananeus. Deus deu uma ordem muito clara: mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego, pelo contrário, tu os destruirás por completo: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, assim como devemos confiar, que confiar traz segurança e vitória na adversidade, em terceiro lugar, nós vamos destacar que devemos desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Não podemos em momento algum da nossa caminhada desviar o nosso olhar ao Deus, aquele que nos proporciona meios para a nossa caminhada, para sermos vitoriosos a cada momento. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel.
quando está escrito em Deuteronômio 20, versículo 10, 11 e 15: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Foi a orientação que Josué recebeu do próprio Deus para que aqueles que vivessem longe pudessem dar uma oportunidade de paz. No entanto, aquela que não atendesse deveria ser sitiada. De acordo com a ordem de Deus, poderia haver uma aliança com o povo que morasse longe, mas de forma alguma com aquele povo ao seu redor ou ao seu derredor. Tudo isso porque Deus conhecia o tamanho da corrupção por parte do povo que ali vivia. Era um povo que andava longe de Deus, mas conhecia as promessas vindas dele. Eles tanto conheciam que temiam suas vidas. Os moradores de Gibeão, com medo do que lhes poderia acontecer por morarem perto, montaram uma encenação para enganar Josué e o seu povo. Eles simularam uma caminhada como se estivessem vindo de muito longe e forjaram uma história para conseguirem uma aliança com Israel. Tudo que faltavam era mentira, mas Josué acreditou. Eles receberam a aliança que tanto queriam. Porém, passados 3 dias da aliança, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e por causa da sua desonestidade, os gibeonitas foram amaldiçoados e passaram a ser escravos, lenhadores e tiradores de água para a comunidade. Josué acabou fazendo aliança com seu inimigo, achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação o fez errar. Tudo foi tão bem armado que Josué deixou de consultar a Deus e acabou por errar. Muitas vezes, meus queridos irmãos, achamos que devemos consultar a Deus só em coisas grandes. No entanto, qualquer detalhe, todo momento da nossa vida precisa ser consultado a Deus para qualquer decisão que venhamos ter aqui neste mundo, para que a gente não venha errar. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Ao nosso redor teremos mentirosos, falsificadores, atores, vozes mansas, espertezas e astúcias que tentarão desviar nossa atenção da verdade, do motivo para a nossa caminhada se tornar vitoriosa. É necessário tomar cuidado e procurar a direção de Deus a cada momento, a cada passo. Devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas que o inimigo nos apresenta como se fossem as melhores saídas e nos fazem desviar o olhar daquele que tem poder para suprir as nossas necessidades. Estamos chegando ao final. Primeiro ponto, vimos que devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender, e isso Josué fez. Em segundo lugar, vimos que confiar traz segurança e vitória na adversidade. Devemos confiar sempre no Senhor. Em terceiro, que desviar o olhar de Deus conduz ao erro. E por fim, devemos ter cuidado com as armadilhas para não nos decepcionar. Cuidado. Quais são as armadilhas do dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e mentiras? Quais as adversidades que enfrentamos todos os dias? Então vamos ver alguns deles. Primeiro, a falta de tempo para Deus. Temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, mas para as coisas de Deus não dá. Há muita gente que vive dessa maneira, faz tudo, mas para Deus o tempo é escasso. Em segundo lugar, o celular no lugar da Bíblia. O celular tem tomado o lugar da Bíblia em várias situações. São mensagens
redes sociais variadas, jogos e conteúdos novos o tempo inteiro, mas a Bíblia ficando de lado. Precisamos de ter cuidado. Em terceiro lugar, a televisão no lugar da oração. Faz parte de nossa rotina aquela série, filme ou programa, mas longe de nossa rotina falar com Deus. Não podemos, meus queridos irmãos, deixar de reservar tempo para conversar com Deus. Em quarto lugar, os métodos ilícitos para a conquista de um emprego ou dinheiro, as propostas corruptas para alcançar os objetivos profissionais ou financeiros são inúmeras e crescem dia após dia. Na qualidade de servo do Senhor, nós precisamos de ter cuidado para que venhamos estar confiando em Deus e ter convicção que Ele vai suprir sempre as nossas necessidades. Em quinto lugar, a falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. A família tem ficado em último lugar na escala de prioridades, enquanto a atenção é voltada para os amigos, emprego, sociais e entretenimentos, e tem deixado a família de lado. Muitas vezes não há tempo para ouvir alguém de casa, mas qualquer um que liga, nós paramos tudo para dar atenção. Devemos ter cuidado. Em sexto lugar, a substituição da comunhão na congregação. Hoje se ouve em grande escala a frase: não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Festas, viagens, reuniões em família são um dos motivos que favorecem o distanciamento com a igreja. Precisamos atentar para não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Principalmente nesse tempo de pandemia, há muita gente que tem deixado de estar no templo, mas, no entanto, fazem qualquer outras coisas, mas não tem investido o tempo de estar junto com a igreja, cultuando ao Senhor. Em sétimo lugar, as orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Buscar a ajuda dos pastores e líderes da igreja fazem toda a diferença. Eles são pessoas separadas por Deus para cuidar do rebanho e conduzi-lo à direção correta. Em oitavo lugar, falta de paciência para esperar o tempo de Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Esperar o tempo de Deus é a melhor escolha. Mesmo que pareça mais difícil, sempre será o meio correto de alcançarmos o necessário. Em nono lugar, confiança exagerada em nós mesmos. Há muita gente que esquece que tem um Deus poderoso que pode suprir as necessidades, que pode ajudá-lo. Por isso a palavra de Deus nos diz que devemos entregar ao Senhor. Entrega tudo, tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. Esses são alguns gigantes que enfrentamos, que nos fazem perder a direção de Deus. Um descuido pode ser o responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar. Invista tempo para voltar-se para o Pai. É necessário, meus queridos irmãos, que venhamos estar aproveitando todas as oportunidades para aprender, como foi com Josué. Devemos confiar, porque confiar traz segurança e vitória na adversidade. Precisamos desviar o olhar, devemos entender que desviar o olhar de Deus conduz ao erro. E, por fim, cuidado com as armadilhas para não nos decepcionarmos. Para finalizar, para pensar e agir, quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? O que tem enganado o seu coração ao ponto de te fazer pecar? Busque na palavra de Deus textos que lhe ajudem a enfrentar os gigantes do dia a dia, para que você possa ser sustentado, abençoado, para que você possa, diante das adversidades,
não se decepcionar, possa confiar sempre em Deus, possa continuar a nossa jornada aqui deste mundo, sempre fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos na 5ª lição desse tempo em que nós estamos estudando, vivendo as adversidades, e que possamos estar crescendo na vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.